Olá, muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao Mural da Manhã, nosso programa de entrevistas locais, nacionais e internacionais. E hoje a gente vai falar sobre os conflitos nas comunidades pesqueiras no nosso país. As pastorais, elas têm cumprido um papel impressionante e muito importante no nosso país de produção de relatórios sobre conflitos. Tem um exemplo que já está na edição 38, que é o relatório dos conflitos de terra, dos conflitos no campo, da Comissão Pastoral da Terra. E hoje a gente vai falar sobre o relatório dos conflitos socioambientais e violações de direitos humanos nas comunidades tradicionais pesqueiras no Brasil, que foi realizado pelo Conselho Pastoral dos Pescadores e Pescadoras, o CPP, e teve o seu lançamento agora em abril, no dia 1º, foi lançada a terceira edição, que registra dados de conflitos em cerca de 450 comunidades em 16 estados do nosso país. E para falar sobre isso, eu vou entrevistar a Andréa Rocha, que é do Espírito Santo, secretária de Território e Meio Ambiente do CPP, que participou da construção desse relatório. Muito bem-vinda, Andréa. Seja muito bem-vinda aqui no Mural da Manhã. Olá, bom dia. Eu queria começar agradecendo essa possibilidade da gente estar aqui nesse espaço para tratar dessa questão que é tão relevante, né, para a pastoral e para as comunidades tradicionais pesqueiras, né, as ameaças que estão sobre esses territórios, esses povos e que violam os seus direitos. Muito grata, Sofia, né? Sofia Andrade. Então, eu sou Andréa Rocha, do Espírito Santo, sou da Pastoral dos Pescadores e Pescadoras, do Regional Bahia e Sergipe. Nesse período, estou na equipe nacional do CPP, já estou um tempo aqui, né? E, por conta dessa função, sou uma das pessoas que são, assim, referência para a construção desse instrumento, né? Que é tão importante para o CPP, como eu já falei, para as comunidades. Uhum. A gente que agradece que você está aqui pelo seu trabalho. Quero agradecer também o Henrique Carvalho, que é jornalista da Pastoral e que fez a mediação para você estar aqui hoje. André, eu queria, para começar, que você falasse sobre os processos de coleta de dados para esse relatório, como que é elaborado o relatório de conflitos. Então, Sofia, o pastoral que tem mais de 55 anos, né? E nesse período a gente tem se desafiado a publicizar, né? Mostrar a situação das comunidades, seus conflitos, suas potencialidades, né? Suas belezas, riquezas. E aí a gente tem vários instrumentos, né? Tem um jornal, Leme, que é histórico. Nós temos uma edição que chama Pescando Direito, mas a gente precisava, a partir do próprio processo histórico, né, que a gente percebe de violações, de ameaça que essas comunidades vivem, né, a gente pensou em ter um instrumento que desse conta de relatar esses conflitos, as violações de direitos humanos, essas ameaças. E a partir ali de 2014, 2015, nós começamos a construir esse relatório de conflitos, que é já a terceira edição. A primeira edição saiu em 2016, a segunda em 2021, e essa é a nossa terceira edição, né? Esse instrumento ele tem tido assim um processo de aprimoramento, né? Aí a gente tem aprendido o que aprendeu avaliou e aprendemos com o primeiro, aí já aplicamos no segundo e esse terceiro também. Então, a gente
tem avaliado que é um processo de aprimoramento, que a gente tem amadurecido, né, essa metodologia. Mas a base é a escuta das comunidades. Nós temos agentes do CPP espalhados em vários cantos. Hoje nós estamos em 8 regionais aqui no país, né? 7 regionais, consolidando um último regional, que é o Regional Norte, né? Que abrange principalmente o estado do Amazonas, e é através dos agentes de pastoral que estão nas equipes do CPP, a gente chama equipe de base, equipe dos regionais, que a gente coleta esses dados a partir das comunidades que a gente acompanha. O CPP tem atuação na comunidade, o agente faz reuniões sistemáticas, né, acompanhamentos sistemáticos, formação, e a partir dessa relação, dessa escuta, que a gente tem feito isso. Então, a partir desse processo, né, de avaliação dos últimos relatórios, nós constituímos uma equipe de trabalho, que é a equipe que é responsável pela elaboração do relatório, construímos um material, que é um instrumento de coleta, fizemos atividades, né, oficina com os agentes, que está em contato com essas comunidades, para fazer a coleta dos dados, das informações. Esse material foi submetido aos agentes, nós coletamos as informações, as contribuições dos agentes, consolidamos o material, e aí tem um momento de campo, né, que é esse momento de coleta. E os agentes, o que é que eles fazem? Eles dialogam com essas comunidades, marcam momentos de oficina, ou tiram comissões nas próprias comunidades para fazer o preenchimento desses dados, né? Depois esse dado é devolvido para a gente, para o processo de sistematização, e aí esse momento final de análise, sistematização e análise desses dados. E depois de todo esse trabalho, né, de fôlego, o que vocês encontraram das principais ameaças que afetam e colocam em risco as comunidades pesqueiras no nosso país? Então, Sofia, é bom a gente ressaltar a importância do nosso objetivo, né? O objetivo principal é dar ameaças, da visibilidade, né? As violações, os conflitos, as ameaças que as comunidades sofrem, né? Quebrar esse silêncio, essa invisibilidade para essas comunidades, principalmente nessa perspectiva do território, né? Das ameaças ao modo de vida que essas comunidades vivem, né? Então, nosso intuito principal é dar visibilidade, é apoiar os pescadores, né? Para que sejam vistas, e com o objetivo de que essas comunidades continuem vivas, permaneçam nos seus territórios, permaneçam com seus ecossistemas vivos, né? O que é fundamental. O resultado é um resultado muito triste, porque... Sofia, você aguarda um pouquinho, porque eu estou ficando sem bateria. Aguardo, pode deixar. Vou fazer o seguinte, vou tirar da tela, enquanto você coloca a bateria aí, e vou divulgar o relatório. Gente, está aqui passando no banner embaixo o link para acessar o relatório, mas se vocês colocarem relatório 2024, conflitos socioambientais, comunidades pesqueiras no Brasil, vai aparecer no site do CPP. E antes de retornar com a Andréia, eu quero trazer aqui os nossos apoiadores culturais, que são responsáveis por a gente conseguir realizar o nosso trabalho aqui no Portal Desacato e na Cooperativa Comunicacional Sul, graças a esses apoios que a gente recebe de sindicatos e entidades, que a gente pode realizar esse trabalho. Então, vou colocar aqui um vídeo onde aparecem todos esses apoios. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sindi Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem,
Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindiprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Retornamos com a Andrea. A Amy colocou aqui para gente no comentário o link, então é só clicar e vocês têm acesso ao relatório. Andrea, você fala das ameaças. Quais são essas ameaças? Quais são os âmbitos dessas ameaças, né? Porque são ameaças que podem ser físicas, podem ser da expulsão desses territórios, ameaça ao próprio trabalho e alimentação dessas comunidades. Eu queria que você entrasse um pouco nisso. Ô, Sofia, problema resolvido aqui. Eu peço desculpa a você e a audiência do programa, né? Então, as ameaças que esses conflitos que foram relatados apresentam, né, tem principal relação com a vida, a manutenção da vida das comunidades, né, a segurança das comunidades e do próprio meio ambiente, né, dos ecossistemas, da biodiversidade, né? Então, os conflitos que a gente conseguiu sistematizar a partir desse relato das comunidades, né, que teve participação dos agentes, eles representam isso, a principal ameaça, né? Adoecimento, insegurança alimentar e nutricional. Sobre a ocorrência dos conflitos, né? Quando a gente percebe que 71,4% das comunidades relatam que o abandono, né, a negligência em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, isso revela um total abandono e abandono do Estado, né? O que é que isso gera na vida das comunidades, né? O que é que isso gera na vida das comunidades? São comunidades que estão ali historicamente, são importantes para o Estado brasileiro e elas são tratadas de forma tão negligente, né? Então, tem o relatório, né? O principal resultado revela isso, que o Estado brasileiro tem um histórico de abandono com essas comunidades, né? Negligenciar esses direitos sociais, ambientais, territoriais, né? Significa que esse Estado também participa desse processo de eliminação das comunidades. Isso preocupa muitíssimo a gente, porque o Estado é o principal responsável para garantir esse direito, né? O contrário do dado que a gente apresenta era o Estado investindo em política pública, né, construindo estratégia para a defesa, para a manutenção da vida dessas comunidades e dos seus territórios. E isso tem relação não só com as comunidades pesqueiras, mas com todo o nosso país, com toda a sociedade, porque essas comunidades, as comunidades tradicionais, as comunidades pesqueiras, ela tem seu papel na proteção desses territórios, né? Tem seu papel na economia, tem seu papel na cultura do país, né? Então, um dado muito preocupante é esse que as comunidades relatam, e esse grito precisa ser ouvido por toda a sociedade, pelo Estado brasileiro, pelo governo brasileiro, né? Mais de 71% diz que está abandonado, que o principal conflito que afeta, né, que a viola é o abandono do Estado. E isso é assim alarmante, é gritante. Um segundo dado que a gente coletou, aí que eu queria já somar com o terceiro, o terceiro e o quarto, que dizem respeito à permanência, ao acesso, né, à vida das comunidades, né?
O terceiro dado, ele fala da especulação imobiliária. Ele traz mais de 53% das comunidades dizem que são afetadas pela ocorrência de conflitos de especulação imobiliária. Privatização das áreas e dos territórios, território pesqueiro, 51% das comunidades relatam. E empreendimentos turísticos, 46% das comunidades, 46% das comunidades relatam isso, né? Esses 3 últimos conflitos, né, eles revelam essa questão da privatização, né, do impedimento dos acessos, né? A gente pode dizer que é o cercamento das águas, né? Cercamento, impedimento que essas comunidades que historicamente vivem nesses espaços. As comunidades tradicionais pesqueiras, elas têm geralmente sua origem relacionadas às comunidades negras, quilombolas, comunidades negras em geral e comunidades indígenas, né? Então, eles estão ali vivendo nesses espaços, protegendo, cuidando, garantindo a sua vida e a manutenção desses espaços historicamente. E hoje eles estão ameaçados por esse modelo de desenvolvimento que avança sobre essas águas, avança sobre esses territórios. Então, o turismo, a especulação imobiliária, a privatização, ela é um braço forte que está sobre essas comunidades, né? E isso é importante que seja visto, porque a gente está em discussão no ano passado, mas continua a ameaça da PEC da privatização e outras legislações que ameaçam a permanência, o acesso dessas comunidades nesses espaços, né, aos terrenos de marinha, mas, de forma geral, aos rios, à beira dos rios, aos lagos, aos açudes, onde vivem onde essas comunidades vivem, né, e desenvolvem seu modo de viver, de ser nesse lugar. E, além disso, nos relatórios dos estados, a gente pode relatar os conflitos que retratam isso, né? Essa questão do acesso, da privatização, né? Do turismo, os conflitos. A gente tem muitos casos em todos os cantos, né? E o pior é que o dado aponta em todos os lugares. Na beira dos rios, as comunidades do Rio São Francisco sofrem com expulsão, com restrição de acesso, as comunidades do litoral, aí a gente pode trazer o caso de Canabrava, no norte de Minas Gerais, o caso de Boipeba, na Bahia, né, que grandes empresas, né, de políticos influentes, empresários influentes, querem privatizar esses espaços para fazer grandes resorts, né? Em Pernambuco também, a gente relata ali o caso de Maracaípe, né, que é uma comunidade que foi cercada, né, as marisqueiras, os pescadores estão impedidos por um muro de acessar esses espaços, e com esses relatos, vários outros relatos que a gente dá conta, né, com essa nossa metodologia, essa dinâmica de relatar, mas vários casos também que a gente não alcança, né, que a gente tem notícia, mas que a gente não alcança com esse nosso trabalho, que é um desafio, né, para o CPP, para os pescadores, mas para a academia, para o próprio Estado, né, para o governo, se desafiar a fazer essa escuta, fazer esses levantamentos. Andréa, e o que aparece em relação a Santa Catarina nesse relatório? Então, em Santa Catarina, nesse último relatório de conflitos, nós fizemos uma dinâmica, uma estratégia de relatar novos conflitos, separar os novos conflitos e os conflitos que já tinham sido relatados ou no 1 ou no 2, no primeiro ou no segundo, né, relatório. Então, foram 2 tipos de formulário, e em Santa Catarina, nós tivemos 2 casos novos,
e 2 casos atualizados, né? E assim, de forma geral, os resultados de Santa Catarina apontam para a problemática dos conflitos com o agronegócio, né? Então, tem uma disputa de espaço dos pescadores, né? Com esses empreendimentos, né? Tem a plantação de arroz, ela tem destaque, né? É uma atividade que ameaça enormemente as comunidades, inclusive tem um processo também de contaminação por agrotóxico, né? As comunidades relatam essa problemática. E também especulação imobiliária, não está relatado, mas na relação com as comunidades, ali, e um outro dado também, em 2022, o movimento de pescadores fez o Tribunal Popular da Economia do Mar, não é? E ali, as comunidades de Santa Catarina também reafirmam no relatório, né, apresenta a ameaça de ter parques eólicos, né, offshore nos seus territórios, né, nas lagoas, e isso também preocupa muitíssimo a gente. A gente não relata porque é um conflito em potencial, mas já tem projeções para que parques eólicos se instalem nesses territórios também, que é mais uma ameaça que vai somar com a especulação imobiliária, um outro calo, né, no pé dos pescadores é essa questão da especulação imobiliária. E Santa Catarina se soma com o resto do Brasil, né, em relação à especulação, privatização e impedimento dos pescadores a acessar esse espaço, né, e expulsão, né, o território de Florianópolis, muitos pescadores já foram expulsos desse lugar e a ameaça continua. É uma expressão, esses conflitos todos que você fala são expressão da luta de classes, né? Que aí abarcam racismo ambiental. Quem que está ao lado desses pescadores? Quem que está na defesa dessas comunidades pesqueiras frente às ameaças do agronegócio, da especulação imobiliária? E eu queria que você trouxesse um pouco mais quem são esses atores que ameaçam a pesca artesanal. Sofia, a nossa experiência, ela tem comprovado que os pescadores e as pescadoras artesanais, né, são os grandes protagonistas da defesa dos seus territórios, do seu modo de vida e dos seus povos, né? E o CPP e outras organizações, eles têm contribuído para fortalecer, potencializar isso, né? Tem sido essa mão, né, que tem apoiado historicamente, mas se a gente perceber, eles são os grandes protagonistas, né? Tem muitas iniciativas, Brasil afora, que a gente tem percebido isso, né? Aí eu falei aqui dessa ação que eles fizeram, né? Que era um tribunal popular da economia do mar. Os pescadores e pescadoras artesanais construíram essa experiência, fizeram várias atividades, várias audiências, Brasil afora, ouviram as comunidades, né? E tem um documento sistematizado dessas denúncias, isso para trazer essa expressão, mas tem muitos movimentos, tem muitas organizações, aqui a gente pode citar o MPP, que é o Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais do Brasil, a ANP, que é a Articulação Nacional das Pescadoras, né? E eles, com sua luta, eles têm articulado, incidido para ter pesquisadores que apoiem nesses processos, né, de comprovação, de estudo, né, dos casos, das denúncias que eles têm feito. Então, eu penso que a academia tem sido um espaço que ainda não é suficiente. Eu queria registrar aqui, eu acho que as universidades deviam estar mais abertas para esses espaços, e isso tem relação com, você falou do racismo, né? Essas comunidades ainda são invisibilizadas, né? A luta é para serem vistas, para serem escutadas,
principalmente. Então, ainda é insuficiente, mas já conta com apoio e várias outras organizações, né? Como o CPP e um número de organizações que tem contribuído, né, para apoiar essa luta, mas os grandes protagonistas são os pescadores, né? No nosso relatório, a gente traz um anexo, e nesse anexo a gente tem bastante informações, né, que são cartas, são documentos que falam dessa resistência. Aí tem a sentença do tribunal, tem a carta da campanha Mais de Luta, que fala do crime do petróleo, que em 2019 afetou os 9 estados do Nordeste e 2 do Sudeste, Rio e Espírito Santo. Aí tem essa carta dos 5 anos do crime do petróleo, onde os pescadores ali pedem justiça socioambiental pelo dano sofrido, né, que até hoje são impactados por esse dano, né? Aí tem manifestos, cartas, né? E nesse processo também tem os que apoiam, né? Mas ainda é insuficiente, né? Ainda é insuficiente, mesmo com esse apoio, essa resistência histórica, né? Histórica. Eu penso que desde a simples iniciativa de organizar a luta, né? Na comunidade, depois eles reúnem no Estado, se reúne a nível nacional, isso quem garante essa resistência, mas assim faço aqui esse apelo que essa contribuição da universidade, organizações parceiras, da sociedade ainda é suficiente, né? Ainda tem uma marca muito grande da invisibilização, né, e do silenciamento desses povos. Estou colocando aqui, né, alguns dessas notas de denúncias, agressões, ameaças, e são muitas, né? Isso é muito triste de ver. Eu queria te perguntar se houve um aumento no número de conflitos nesse relatório em relação a 2024, em relação aos relatórios, os 2 relatórios anteriores. Houve um aumento nesses conflitos? Você falou de conflitos novos, né, que não estavam presentes em relatórios anteriores. Infelizmente, houve aumento, né? Houve aumento de casos de comunidade que os conflitos eles se repetem, né? Reincide com agronegócio, com hidronegócio, com a indústria do petróleo, mineração, eles se potencializam, né? À medida que o capital ele avança sobre esses territórios, eles provocam esse aumento, né, de violações e de ameaças para as comunidades. Os conflitos se intensificaram assim, grandemente. E novos conflitos foram também apresentados, né? Novos conflitos foram apresentados. No caso, o estado do Amapá, né? Ele traz uma coisa nova que a gente ainda não tinha registrado nos outros, que é esse fenômeno das terras caídas, que parece ter relação com a mudança do clima, a emergência climática, mas naquele caso tem relação com os empreendimentos de hidrelétrica, né? Barragem hidrelétrica que foi feito naquela região, e isso fez com que o mar avançasse sobre esse território e as comunidades têm desaparecido, né? Lá na ilha do Bailique, mais de 300 comunidades já tiveram que se mudar, né? Não foram removidas, mas elas tiveram que sair, porque a cada dia as águas do mar avançam sobre seus territórios, né? Mas, assim, de forma geral, o que se agudiza são os empreendimentos, né? Aí com todo o discurso de que vamos construir uma transição
energética, a indústria do petróleo ela continua avançando em vários lugares, em Sergipe, em São Paulo, em Pernambuco, o que é mais chocante na foz do Amazonas e toda a margem equatorial também, não é? Porque tem a foz do Amazonas, mas tem toda a margem equatorial, que é um território que se estende desde o Amapá, né, onde tem ali a foz, todos aqueles poços, mas se estende, né, o projeto se estende até o Rio Grande do Norte, e a gente tem dito que, para nosso desespero, essa talvez seja a última afronta, ataque às comunidades tradicionais pesqueiras. Isso é desesperador, porque qualquer tipo de acidente, isso laudos técnicos mostram em uma possível extração de petróleo na foz do rio Amazonas, que isso pode acarretar para a vida de pescadores, para a própria natureza do rio. Ali é nascedouro de espécies, então é extremamente perigoso. A gente fez uma entrevista aqui no Mural da Manhã, inclusive, com a Cristina Serra, jornalista, que trata muito disso. Recomendo assistirem, quem quiser, está no nosso canal. Andréa, em relação a essa expulsão dessas comunidades, tanto por especulação imobiliária quanto por questões ambientais, depois quero entrar nisso, na questão das mudanças climáticas, que também aparecem no relatório, vocês veem nesse período histórico uma diminuição das comunidades pesqueiras no nosso país? Há um risco de que elas se extinguam? As comunidades, elas têm assim uma dinâmica própria, né? Que, por incrível que esses dados apresentem, que apresentam essa gravidade, né? Pode apontar para uma possível ameaça de desaparecimento. As comunidades, elas têm essa característica da resistência, né? Elas são expulsas de um lugar, elas vão para outra beira do rio, elas vão ter ido para outros espaços, né? A gente tem compreendido isso, né? No norte de Minas Gerais, o caso de Canabrava é isso, né? O fazendeiro expulsa a comunidade da beira do rio, ou ela volta no outro dia, ou ela procura um outro caminho alternativo, né? Essa marca da resiliência, da resistência das comunidades, a gente tem percebido. Então, a gente não tem informação de comunidades que tenham desaparecido, mas tem muitas comunidades, tem muitas pessoas dentro das comunidades, pescadores dentro das comunidades, e isso é uma grande ameaça, principalmente a juventude, né? Que, diante do modelo que avança sobre seus territórios, diminui a quantidade de pescado, né? Ameaça seu modo de vida, porque as resistências também elas são reprimidas, criminalizadas. Nós temos pescadores, vários pescadores que tiveram que sair, estão em programa de proteção, né? Que tiveram que sair dos seus territórios, né? Isso tem gerado a diminuição da quantidade de pessoas que estão na comunidade e ameaça a juventude. E isso é sinalização, porque se a juventude, não é, ela é expulsa, ela não tem as condições para permanecer no território, isso representa uma ameaça. Mas até aqui a gente tem percebido isso, essa resiliência, essa resistência da comunidade que tem se mantido através dessa dinâmica, né? Tem essa característica. Mas muitos problemas, né? Eu tinha falado do crime do petróleo, a gente tem informação que depois do crime de petróleo de 2019, né, sem nenhuma perspectiva de justiça socioambiental, de cuidado com o meio ambiente para garantir, né, a reprodução das espécies, muitos jovens e muitas mulheres tiveram que sair da sua atividade, né, da pesca e as atividades que estão ali ligadas à própria pesca, né, a mariscagem, o beneficiamento, comercialização, que tudo isso a gente
considera como parte dessa cadeia produtiva, né, dessa relação familiar, muitos jovens tiveram que migrar para outras atividades, para outros estados. As mulheres também geralmente estão indo para as capitais, estão se submetendo, né, a trabalhar com outras atividades, né, como pequenos empreendimentos, né, como, na verdade, é venda de produtos, de catálogos, ou para trabalho doméstico também, né? E isso é lamentável, né? É uma situação muito similar ao do campo, né? Ou seja, que são obrigados a migrar porque já não têm condições dignas de vida nesses locais para o seu trabalho, né? Isso, não tem mais essa possibilidade, né? E aí eu queria ressaltar a questão do meio ambiente, né? Esses empreendimentos, a mineração, a exploração de petróleo, o agronegócio com a contaminação, né? Tudo isso gera diminuição do que mantém, que garante, né, a vida, porque as comunidades tradicionais e os pescadores, eles têm uma relação de dependência e uma relação muito íntima com os espaços, com o meio ambiente. Se tiver alteração, impacta ligeiramente a vida deles, né? Então, o modelo de desenvolvimento, se ele continua avançando dessa maneira, aí sim ameaça as comunidades, porque não vai ter mais o ambiente, né? Não vai ter o ecossistema, a biodiversidade está ameaçada. Então, com isso, as comunidades que têm intimidade, né? Sua vida depende disso, elas também estão ameaçadas. Então, grande risco é esse modelo de desenvolvimento. A gente queria ressaltar, né? O Brasil, o capitalismo está matando as comunidades tradicionais pesqueiras no Brasil. E isso, o relatório é esse instrumento, né? Para contribuir com a luta à resistência dos pescadores e pescadoras. Uhum. E, André, a pesca industrial também tem sido uma ameaça aos pescadores de comunidades pesqueiras artesanais? Sim, alguns estados eles trazem esse relato, né? O Pará representa uma grande ameaça, mas principalmente as comunidades do sul do país, né? Onde ela é mais expressiva. A gente traz esse relato também que a pesca industrial ela continua representando grande ameaça à manutenção, à vida das comunidades. E, André, você falou sobre os conflitos que geram ameaças, que fazem com que pescadores tenham que se mudar de local por risco de vida. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se em algum desses conflitos gerou violência física, gerou morte, e outros problemas relacionados a essa ameaça. Então, Sofia, a maioria das comunidades, né, elas têm suas estratégias de proteção, né, articulam as redes, o CPP tem feito isso, né? O CPP e outros movimentos, os movimentos que a gente acompanha, a gente tem ali contribuído, né, apoiado para a aprovação do acordo de Escazú, que trata da proteção dos defensores e defensoras ambientais, né? Isso porque a gente sente essa necessidade, né? Muitas mulheres, né, marisqueiras, pescadoras, ribeirinhas, têm sua vida ameaçada, né, sua segurança ameaçada, situações de ter que sair da comunidade, né? Isso é o caso de Boipeba, na Bahia, né? Tem uma liderança que precisou, né, fazer essa estratégia para garantir, porque
foi ameaçado, né? Teve sua vida ameaçada. O caso de Maracaípe também, não é? A liderança, né? Helena Evalda, é outra pessoa que tem sua vida ameaçada porque se colocou na defesa dos seus territórios, né? Mas a gente aponta algumas lideranças, mas a própria organização da comunidade, né? Ela é ameaçada. A gente traz isso no relatório de conflito, que fala do aumento dos conflitos internos, né? Isso é uma forma de ameaçar a resistência das comunidades, que através dessa resistência, a união do povo, ele se reúne em movimentos, articulações, associações, sindicatos, e esse dado preocupa muito a gente do CPP internamente, que esse dado dos conflitos internos, né, ele ter vindo com tanta força, né, com tanta evidência, mas isso também revela a estratégia das empresas, né? A estratégia das empresas que é dividir para ganhar. Então, tem muito processo de assédio, né, para essas comunidades, tentativa de cooptação que acaba gerando esses conflitos. Então, eles se infiltram nas comunidades. As comunidades pesqueiras, as pessoas das comunidades pesqueiras são pessoas assim abertas, são pessoas que você consegue a confiança com muita facilidade. Então, os empreendimentos eles se aproveitam disso, contrata empresas, contrata organizações que vão para as comunidades para fazer esse papel de ouvir, de identificar os problemas e depois eles investem nisso, né? É uma forma de garantir que os empreendimentos eles prevaleçam, né? Que eles ganhem essa disputa com as comunidades, porque as comunidades pesqueiras estão em disputa com o capital, né? Para manter o seu lugar para viver. Só que o capital quer usufruir, explorar a riqueza e ir embora. E as comunidades querem para viver, simplesmente viver, né? Que é aqueles frutos que essas comunidades propiciam sejam acessados por todos. Então, tem esse grande risco também, e esse resultado do relatório que trata do aumento dos conflitos internos, a gente identifica de onde vem esse conflito interno, o investimento do capital para dividir a comunidade, né, para vencer a resistência da comunidade, muito preocupa. Mas temos muitos casos em situações de pessoas que estão em programas de proteção, que acessam, que conseguem acessar, porque os programas de proteção, eles são insuficientes, né? Haja vista as mortes que têm ocorrido, né? Em 2023, a mãe Bernadette, né? Ali no recôncavo da Bahia, né? Foi assassinada daquela forma. Isso também preocupa muita gente, porque essas pessoas, né? Estão na mira desses empreendimentos, na mira do capital. E como os outros, quem se coloca, quem se opõe, não é derrubado de várias maneiras. Sim. É uma luta muito brutal e desigual, e a ofensiva do capital nos territórios realmente é violenta e ameaça a vida dessas comunidades, como você bem coloca. André, eu queria que você falasse sobre se há algum exemplo em que a luta dessas comunidades e resistências obteve alguma vitória. Olá, Sofia. Me escuta? Te escuto. Porque congelou aqui. O fato das comunidades, né, essa maioria, estar resistindo diante da grandeza desse capital, do avanço, isso para a gente já é um indicador, né, dessa vitória. Nós temos conhecemos, né, muitas mulheres, muitos homens das águas que permanecem nesse território, né, tem essa resiliência, resistência. Eu penso que de forma geral, mas
A política pública ela não é suficiente, a gente tem percebido, mas as comunidades têm permanecido. O caso de Boipeba, o caso de Maracaípe, o caso de Canabrava, que nesses dias deve sair mais uma ação de reintegração de posse, comprova que as comunidades têm sua vitória, né, diante da imensidão, da grandeza, né, do terror que representa o capital, né? É uma luta indigna, mas essas comunidades estão ali, a gente considera essa vitória. A luta de Boipeba continua, o empreendimento que há 2 anos atrás devia ter desmatado grande parte do manguezal, devia ter expulsado as comunidades, ele, por conta dessa resistência, daquela campanha que as comunidades de Boipeba fez com seus apoiadores, ele permanece lá, o território permanece intacto, né? Já é uma vitória. A luta continua. Em Maracaípe também. Aí tem uma luta ali na justiça, nesses espaços, né? Aí tem ordem para derrubar o muro, depois ordem para reerguer o muro, mas as comunidades estão ali. Então, isso tudo representa e vai animando a luta dessas comunidades, né? O simples fato de Canabrava ter a ação de reintegração de posse no outro dia está ali, e tem a batalha na justiça, tem a batalha que se dá no executivo, mas as comunidades permanecem ali. Eu penso que é uma vitória, né? No nosso relatório, a gente traz um caso de São Paulo, né? Que é uma comunidade que está cercada por portos, né? São vários portos, tem exploração de petróleo naquela região, né? Do pré-sal, e a comunidade ela resiste, tem uma iniciativa de reflorestamento, de replantio das plantas da restinga, de manguezal, que é assim, um esperançar. Cada vez que a gente vê isso, vê um vídeo, vê um relato, vê uma mensagem das lideranças que estão lá fazendo, né? A gente diz, a comunidade que está enfrentando a indústria do petróleo e com toda a sua infraestrutura, porque a indústria do petróleo ela não vem só, né? Não é só o petróleo, são portos, é estrada, tal, e a comunidade resiste. O petróleo é derramado, o pessoal relata, tem derramamento de petróleo todos os dias aqui, e a comunidade vai lá e planta o manguezal. E diz, a gente precisa fazer isso, a gente precisa plantar de novo as plantinhas que estão na restinga para o Gaiamum continuar vivendo, a gente precisa plantar um manguezal. Então, isso tudo é esse esperançar que alimenta, né? Que eu acho que tem uma relação objetiva, mas também tem uma relação sobrenatural, né? Ancestral, que as comunidades têm isso, né? É como se essa força dos ancestrais, né, essa força da espiritualidade animasse. Eu acho que também é um indicativo de que as comunidades, isso que é uma vitória, né, que é um resultado, é se manter vivo com essa espiritualidade, a força que isso tem para defender os seus e o território. E a importância que tem essas comunidades para a defesa do meio ambiente, né? Em todas essas lutas que você citou, além de lutar pela manutenção do seu trabalho, meio de vida, tem também a manutenção desse território, do meio ambiente, a preservação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque no relatório aparece as mudanças climáticas como um dos causadores de ameaças sobre as comunidades pesqueiras, e como, então, a manutenção dessas comunidades contribui para o próprio meio ambiente, né? E para a própria necessidade de a gente conseguir impedir uma destruição, né, global. Então, Sofia,
mais de 97% das comunidades relataram que percebe essa alteração, né, do clima. E também, quando a gente pergunta sobre quais são essas alterações, né, é chocante também o resultado que a gente obteve. Isso preocupa demais a gente, esse tema da mudança climática, da emergência climática, ela tem sido assim, debate em vários espaços, e no CPP não é diferente, nesse processo de acompanhamento com as comunidades não são diferentes, né? Tem muito tempo que as comunidades diz isso, e ao mesmo tempo eu volto para essa questão do avanço do modelo, né? Isso tudo que está acontecendo, né? Que o relatório do CPP consegue mostrar com a pergunta, né? Da percepção das comunidades, das mestras e mestres das comunidades que tem essa relação com o seu lugar, com os ventos, com a maré, com a temperatura da água, né? Dessa percepção que tem dito, né? A emergência é você parar com esse modelo que tem construído isso, né? Porque essa mudança ela não é por acaso, ela tem relação com este modelo, com os empreendimentos que estão aí, com a mineração, com o petróleo, com o agronegócio, que desmata tudo, que polui, né? Com a pecuária, tudo isso, né? Isso devia impulsionar, né, toda a sociedade, o Estado brasileiro, a parar isso e ir para as comunidades, né, buscar alternativas, ver quais são as alternativas para a gente recuperar esses espaços, assim como faz a comunidade lá de São Paulo, né, a comunidade da Bahia do Araçá, que estão lá replantando a restinga e o manguezal, né, para fazer esse processo de escuta. E não, pelo contrário, se continua impulsionando a mineração, né? Continua se impulsionando a exploração de petróleo e com um discurso, né, uma narrativa, uma falsa narrativa de transição energética. E eu queria trazer esses projetos que estão previstos, que é da instalação de parques eólicos, né, de usinas eólicas offshore. Né? Isso é uma grande mentira, isso é uma falácia, né? A gente não sabe das gravidades, tem estudos que apontam os impactos na população, nos pescadores, mas também no meio ambiente das onshore, né? Dos parques eólicos na terra. No mar ainda não tem segurança, mas aponta-se, né, que os danos, né, que os impactos potenciais, eles são ainda mais graves, né? Ainda mais graves e viola essas comunidades que estão ali também. Então, é muito preocupante e o que a gente quer trazer com essa informação é para que o Estado brasileiro, né, as suas organizações, elas recebam isso, né, essas informações e tenham, sofram uma reversão, né, e dizer assim, é hora da gente investir, né, apostar naqueles, apoiar, valorizar aqueles que estão protegendo, aqueles que estão garantindo, e saber como é que a gente pode continuar para garantir a vida, né? Porque essa questão das mudanças climáticas, ela ameaça a vida dos seres, as nossas vidas, assim, de forma geral, né? E é isso, só que as comunidades, elas são mais afetadas, né? As comunidades negras, indígenas, os pescadores, elas são mais afetadas. Então, isso muito preocupa a gente. O CPP tem buscado esse processo de escuta das comunidades, procurado valorizar e investir nessas iniciativas que são voltadas para recuperação e construção de políticas que efetivamente enxerguem essas pessoas, valorizem suas relações com a perspectiva de manutenção desse território. Eu queria, Sofia, antes de finalizar, falar de
uma coisa boa desse processo, né? Que é um projeto de lei para a regularização e proteção dos territórios tradicionais pesqueiros, né? Uma iniciativa do movimento de pescadores, é porque no Brasil se reconhece o direito das comunidades pesqueiras, né? A Constituição Federal de 88, a Convenção 69, os pescadores têm direito de ser, de existir, têm direito ao território, ao meio ambiente equilibrado, mas a gente não tem, para as comunidades pesqueiras, um instrumento que garanta que elas permaneçam no território. Tem algumas iniciativas, mas elas ainda não têm a força que as comunidades, que esse tema demanda, né? Então, os pescadores e pescadoras artesanais, através do movimento de pescadores e pescadoras artesanais, construíram uma campanha, a campanha pelo território pesqueiro, que foi para a coleta de assinatura fazer um projeto de lei de iniciativa popular, e esse projeto está tramitando na Câmara já tem um tempo, desde 2020, né? Esse modelo, esses projetos, eles não andam, e a gente queria pedir o apoio de toda a sociedade para esse projeto de lei. Então, se esse projeto de lei ele for aprovado, for regulamentado, isso é um instrumento importante para que as comunidades permaneçam no seu lugar, defendam os seus territórios, e com isso toda a sociedade vai ganhar. Então, a gente queria pedir muito apoio, toda a sociedade, discutir nos espaços, fazer incidência nos deputados, que a gente precisa aprovar essa lei para garantir que as comunidades e seus povos sejam protegidos, né? Que tenha a sua existência garantida. Estava com o microfone desligado. Muito obrigada. Não sabia desse projeto de lei. Obrigada por trazê-lo aqui ao final, para a gente divulgar e defendê-lo. Quero te agradecer pela tua presença, exposição super didática e também pelo teu trabalho no Conselho Pastoral dos Pescadores e Pescadoras, porque esse relatório, ele não só tem a importância de reunir todos esses dados, denunciar, mas também ser uma ferramenta para propostas de soluções, né, tanto através do Estado e também apontando uma outra forma de vida e de sociedade que a gente tem que rumar, porque são conflitos que a gente sabe que são com interesses completamente antagônicos, né? O das comunidades pesqueiras e da indústria, da especulação imobiliária, daqueles que querem que a gente tenha uma produção de energia que seja ainda através do petróleo e não rumando para uma energia limpa. Isso são decisões políticas, né? Então, muito obrigada por essa entrevista, pelo trabalho. A gente segue acompanhando. Esse portal tem as portas abertas para vocês, sempre que tiverem algum caso que gostariam de trazer aqui, na construção do novo relatório, vamos querer recebê-los de novo e seguimos juntos. Muito obrigada. Olá. Então, nós que agradecemos da Pastoral dos Pescadores e Pescadoras por esse espaço. O nosso objetivo é mesmo ocupar esses espaços para contribuir com a luta, né, dos pescadores e pescadoras artesanais, para dar visibilidade às suas lutas, seus conflitos, mas também às suas potencialidades, né? Muito grata. Só para não esquecer, o número do projeto é 131, PL 131 de 2020. A gente queria contar com o apoio da audiência, do programa, para a gente aprovar essa lei. Então, meu muito obrigada mesmo, e dizer que a gente está à disposição, né, para tratar desses temas, mas a gente tem acompanhado também essa questão das eólicas offshore, o debate sobre petróleo também, sobre mineração e pesca. A gente está à disposição para dialogar, continuar ocupando esses espaços, né, e outros, para trazer essas notícias, essas informações, com a perspectiva de que as comunidades tenham assim alcance, né, as suas vitórias, suas conquistas, que possam permanecer
nos seus territórios e com territórios vivos e protegidos. Muito obrigada, Sofia. Muito obrigada, Andréa. Muito obrigada à audiência que nos acompanhou nessa manhã. A gente tem hoje o programa à noite do Raul Fittipaldi, Alexandria, Terras Raras e o Inimigo Interno, com Débora Debares, convidada lá de Buenos Aires. E amanhã a gente retorna com Amanhã com Dignidade. Muito obrigada, Andréa. Muito obrigada, Henrique, que fez o contato, que possibilitou essa entrevista. E até amanhã. Um abraço a todos, tenham uma ótima quarta-feira. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.